tudo influencia. Por exemplo, se tá mais quente, tem muito mais crimes, porque as pessoas ficam mais irritadas, tem muito mais, por exemplo, vias de fato, brigas, né? Briga de bar, porque no calor as pessoas ficam tendenciosas a ser mais agressivas do que no frio. Ou, por exemplo, quando tem jogo, eu chego na delegacia, tem jogo de quê hoje? É Flamengo e Corinthians. Putz, meu Deus, hoje vai ter confusão. Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com a delegada Larissa Neves. A gente vai bater um papo aqui com a doutora Larissa e descobrir E aí, tá valendo a pena ser delegado hoje? Tá valendo a pena estudar para concurso ainda hoje? Vamos bater um papo aqui com ela sobre esses assuntos voltados para concurso e, enfim. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado por estar aqui, pelo prestígio de estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu já antemão falo que eu adoro falar sobre esses assuntos, principalmente quando a gente envolve mulher, né? Para falar sobre assuntos de concurso público, de delegacia de polícia, como que é realmente a função da mulher dentro desse papel que às vezes não é explorado, que as pessoas não têm muito conhecimento. Então, realmente, quando você me fez o convite, eu aceitei logo de antemão, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, assim, o que gera curiosidade é porque é pouco comum ver mulher delegada, né, numa função assim, que, enfim, você vê delegado, você já vê, precisa de força, precisa ser um cara loucão para conduzir aqueles inquéritos e ter uma mente ali no lugar, né? Inclusive, depois eu queria que você até falasse sobre esses aspectos mais voltados para a parte psicológica da profissão. Porque pelo que eu vi, eu não sei se ainda é hoje, mas as carreiras policiais são das que mais adoecem, né? São. Entre as profissões, é a profissão que tem maior índice de suicídio no mundo, né? Então, assim, é um reflexo realmente. Isso não é normal, né? Ter uma profissão em que nós temos muitos que se suicidam. Então, é um reflexo realmente de uma estrutura, é um reflexo de um abalo psicológico. Então, é interessante a gente abordar sobre esse tema, assim, porque não é explorado e não é falado, né? Então, eu gosto muito de explorar isso, porque as pessoas às vezes têm aquela ideia de que a polícia é aquele tudo flores, né? Na internet vê todo mundo armado, né? Todo mundo de farda e acha que é só isso. Enquanto a realidade não é essa. Só pensa em portar arma e às vezes está estudando para concurso só pensando, caramba, eu vou poder portar arma, vou poder chutar porta. Principalmente os homens, né? Os homens são essa pegada, né? Que eu vou chutar porta, eu vou andar armado, aquela coisa toda. E a realidade da polícia não é essa, né? Quando você entra, você começa a enxergar outra perspectiva que você não tinha nem ideia. Então, aquela dinâmica toda ou vocês ficam muito tempo curtindo a papelada? São dois papéis distintos, né? A polícia, ela tem duas funções. E a principal função dela é dentro da delegacia, que é onde começa a investigação, é onde realmente tem um pedido de uma interceptação, um pedido de busca. Então, a parte da investigação policial, a delegacia não funciona só com o delegado, não funciona só com a gente. Nós temos os peritos, nós temos o papiloscopistas. Então, todos fazem uma função para que tenha, né, ao final, aquele relatório final com o indício de autoria e materialidade. Então, quando a gente vai para campo, né, buscar, por exemplo, uma pessoa, buscar o alvo, ali já é o papel final da polícia, né? Então, assim, ali já leu muito papel ali para quem a gente já pronto, fez, assim, tudo que deveria fazer dentro de uma delegacia, que eu acredito que seja 80% do trabalho da polícia civil, é isso, é a investigação, realmente. E para ir para ruas, quando você chega lá, chutar a porta, já é o trabalho final para a gente ter a prisão do alvo. Então, a polícia é isso. É muito mais 80% dentro da delegacia do que as imagens, né, que a gente tem propriamente dito da polícia, quando vai fazer uma operação. Quando a gente embarca o que sai no jornal, né? Não sai o delegado atrás digitando ali. Digitando, indo atrás de juiz. Por exemplo, quando a gente embolsa, né, numa operação, aquela operação ali, ela foi traçada minimamente o horário, quem vai ser o alvo, quem não vai ser, quem vai executar aquilo. Então, aquilo ali já é o nosso trabalho final. Mas é o delegado que está ali fazendo a busca e a apreensão, vai lá com o juiz, pede para despachar com o juiz. Juiz, eu preciso dessa interceptação agora, eu preciso da quebra desses dados, eu preciso... Então, assim, é todo um trabalho intelectual que a gente fala para depois a gente exercer aquela ação ali no final. Assim,
por curiosidade, fica essa questão do contato com o juiz. Principalmente, pô, a gente teve o caso Moro, né? Então, esse negócio de contato de MP, investigação e juiz gerou essa polêmica. Como que funciona na prática, mas da forma... assim, eu também não tenho uma opinião pessoal sobre o caso Moro, se foi errado, se não foi. Mas como que na prática que vocês fazem esse contato com o juiz? Como que funciona? Vocês têm muita dificuldade também de conseguir... Sim, é porque existem pessoas e pessoas, né? Quando a gente fala de juiz, de delegado, de promotor, são pessoas que estão ali exercendo aquela função, e nós temos pessoas que são super acessíveis, juízes que são super acessíveis, e tem juízes que não são acessíveis, né? Que não gostam da polícia, que não gostam da promotoria e vice-versa. Mas, a minha opinião pessoal em relação a isso, nós temos que ter realmente uma boa relação com o judiciário, com o Ministério Público, porque nós estamos trabalhando com um objetivo final, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com uma conduta criminosa, com uma criminalidade. O objetivo final é combater aquele crime. Então, sim, a gente tem que ter realmente, não é uma parceria, mas ter realmente um contato muito bom com o juiz. Porque tem vezes, por exemplo, que eu preciso de uma interceptação telefônica agora, né? O alvo tá falando agora. Então eu vou lá, juiz, eu preciso disso agora. Então eu vou lá, vou na sala dele, despacho com ele, converso sobre a situação, converso com o promotor. Então a gente tem que ter, sim, essa comunicação, claro que pregando sempre pela imparcialidade, né? Que tem que ter realmente a imparcialidade, mas que às vezes a gente precisa de algo mais rápido, mais célere, e que a gente tem que ir lá conversar, porque é um objetivo comum, né? Se acontecer a situação no meio da noite também, você tem que ligar pro juiz? Sim, existe, né? A mesma coisa que tem a delegacia 24 horas, também existe o Poder Judiciário com o juiz de plantão por 24 horas. Então, existe isso, sim. Dentro do processo penal, esse juiz que faz esse contato mais próximo, qual que é a função dele? Também depois não vai ser o juiz que vai julgar a causa. Agora tem, né, o juízo de garantia, que a gente fala que é o juiz que vai estar ali auxiliando a parte do inquérito policial, a fase pré-processual, que houve uma mudança ali no Código de Processo Penal, e que não é o mesmo juiz, normalmente, que vai julgar a causa. Então, nós temos o juiz de garantia, que é esse que fica na fase do inquérito, que a gente pede, né, durante a fase da investigação. E vai ter um outro juiz já na fase do processo que irá julgar a causa. Então, normalmente não tem muito contato, né? Os delegados não têm muito contato com esse juiz da instrução, e mais com o juiz da garantia. Tá. E como que surgiu esse negócio de ser delegada? Já que não é uma profissão tão comum para mulheres. Pô, tem muitas delegadas aqui em Brasília? Como que... Engraçado, ó, no meu concurso eram 200 vagas e apenas 30 mulheres passaram. E o resto tudo homem. Então, assim, é natural, principalmente nesses casos. Tá, beleza. Uma pergunta que fica curiosa. Tem a fase de formação, né? Sim. Quem desistiu mais? Percentual, homem ou mulher? Não teve desistência, não teve desistência. Foi boa. Foi, porque assim, é um concurso muito longo. Foram 2 anos de concurso público, da primeira fase à última fase. Então, para desistir ali é muito difícil. Imagine você 2 anos da sua vida dedicada a um concurso. Então, são muitas fases, poucos desistem realmente. Os que desistiram é porque passaram em um outro concurso ou voltaram, né, para um outro concurso da sua região, porque muitos são de fora, muitos não são de Brasília. Então, você vê que a percentagem é pequena, mas é uma porcentagem que, diante do concurso anterior, já é uma porcentagem maior. Eu vejo o quanto que as mulheres estão buscando mais essa profissão por ter alguém para falar sobre isso, se espelhar em mulheres realmente dessa área, porque a gente tem uma conversa, eu tô tendo uma conversa de você aqui, mas há 5 anos, 6 anos atrás, você não via mulheres delegadas falando sobre qualquer outro assunto de polícia, né? Antigamente não existia isso. Você via mais aquele homem lá, o delegado, aquele que você vê, né? Mal encarado, com a arma assim de lado. Então, assim, você não via isso. Então, a gente começa a observar a crescente demanda de mulheres procurando, sim, essa área. E eu, voltando à primeira pergunta, né, como eu me tornei delegada, eu sempre falo que a profissão me escolheu, eu não escolhi ser delegada, eu nunca tive aquele sonho de criança, né, eu quero ser delegada, até porque na minha família não tinha ninguém formado em direito, não tinha ninguém policial, então eu não tive esse referencial, né, então a profissão acabou me escolhendo, eu fiz direito aqui em Brasília, me formei, e eu acabei, eu quero
quero estudar para concurso público. E eu acabei começando engajando, né? Comecei estudando para delegado de polícia. Como que eu comecei? Eu lembro de uma amiga na biblioteca, falei, amiga, como é que eu vou estudar para concurso? Ela, não, pega esse cursinho aqui, né? O HD externo, né? Antigamente era HD externo. Pega esse cursinho aqui, esse pendrive, tem uns cursinhos aí, e você assiste. E aí eu comecei a assistir um cursinho voltado para delegado de polícia. Só na videoaula? Só na videoaula. Eu falei, bom, vai ser isso aqui mesmo que eu vou estudar. E foi assim que eu me encantei. Eu falei, meu Deus, acho que isso aqui vai dar bom. Eu acho que eu vou gostar de ser delegada. E acabei estudei um tempo para concurso público e consegui a aprovação aqui no Distrito Federal. Eu acho que a galera, os professores, os cursinhos no geral que dão aula voltada para os cursos policiais, eu acho que eles são emocionantes, assim. Porque geralmente o professor é alguém da área, Sim. né? É um policial, um delegado, enfim, alguém que tá ali na área. Então ele já conta aquelas histórias de vivência, que aí quem tá assistindo a aula já fica na emoção, do negócio. Exato. Não, e eu falo assim, não é querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas eu falo que entre os cargos, né, promotor, procurador, juiz, o melhor é o delegado, assim, não é, porque assim, a gente tá ali na boca do negócio, é onde tudo acontece, é onde tá o calor das emoções, então a sociedade tá mais perto da gente, tudo é a polícia, né? Briga de galinha é a polícia, briga de vizinha é a polícia, tudo é a polícia. Então, assim, eu não tenho. Hoje eu vou chegar na delegacia, hoje eu tô de plantão, eu não sei o que vai acontecer. Pode acontecer um homicídio, mas pode acontecer uma briga de galinha, por exemplo, né? De vizinho, aquela coisa toda. Então, é uma coisa, assim, muito dinâmica, é uma profissão muito dinâmica. E diferente das outras profissões, né? Quando o juiz chega, ele já tá tudo prontinho lá e é só julgar. A minha coisa já foi feita, né? Então, assim. Tem muita água rolou para aquele processo chegar até lá, né? Exatamente. E nesse processo de estudo, tu começou assistindo videoaula. Sim. Ok. Para mim, videoaula, se tu já fez um curso de direito, é uma das piores formas de estudar. Exato. Na minha humilde opinião, que não sou professor. Não, assim, eu vejo assim, que eu comecei como videoaula, eu falo que comecei como concurseiro novinho, né? Aquele concurseiro cru, que não sabia nada nem para onde ir. Eu não tinha nenhum cronograma de estudo, né? Sentava lá ali na biblioteca, estudava a matéria que eu gostava, que era penal, processo penal, as outras eu não estudava, não tinha edital, né? Não pegava, então assim, comecei bem crua mesmo. E aí era com videoaula, só vendo videoaula. Isso era que ano? 2013, foi quando... de 2013, isso. Formei em 2013 e aí comecei a estudar para concurso público. E aí, nesse, né, interim, eu percebi que só videoaula não ia funcionar. Como eu percebi, né? Foi quando eu fiz a minha primeira prova de delegado de polícia Santa Catarina. Que aí eu comecei a ficar só videoaula. Quando eu cheguei lá, eu já tava me achando. Eu falei, já tava vendo o local de prova ou local de onde eu ia morar, né? Não, isso aqui é tranquilo, passar no concurso público. Lê de engano. Foram 6 meses de estudo só vendo videoaula. E aí eu olhei assim pra prova e falei, gente, que é isso? Parecia uma coisa assim que eu nunca tinha visto na vida. E aí, quando eu saí dessa prova, eu falei, eu saí arrasada, né? Eu falei, gente do céu, que é isso? O que eu fiz durante 6 meses? 6 meses, né? E é aquele estudo assim, 6 meses, meia boca, né? Saí, eu sou muito festeira, né? Saía, por exemplo, na sexta, só ia melhorar na terça, aquela coisa. É muito festeira. Eu sou festeira. Então, era aquele meio estudo, assim, que eu não tinha caído na real, né? O que é concurso público. E todo mundo passa por essa fase, né? Não sabe o que é um concurso público, não sabe o tanto que é concorrido. E aí, quando eu voltei dessa prova, eu falo que foi o meu divisor de águas. Porque o que fez, né, eu ter uma aprovação relativamente rápida, que eu passei com 1 ano e 2 meses de estudo, eu já tinha passado. Caramba. Para delegada. Então, eu passei 9. Passei com 24 anos, já tinha passado na primeira fase. Caramba, e aí, foi o meu divisor de água, foi esse. Quando eu cheguei em Brasília, eu olhei essa prova e falei, por que eu não passei? Eu sempre fui muito assim, por que eu não consegui? E aí, eu analisei exatamente o que eu não tinha feito para não passar. Porque a maioria dos meus alunos, dos concurseiros, faz uma prova, reprova e continua cometendo os mesmos erros, né? Vê que não... E aí eu olhei e falei... É difícil encarar o erro ali, é difícil, né? As pessoas não admitem que, né, que erraram. E aí eu encarei, por que eu não passei? Eu estou cometendo algum erro. Por que essa prova não foi
pra mim. E ali eu mudei completamente a minha forma de estudar, deixei videoaula de lado e fui realmente fazendo questões, fui fazendo lei seca e jurisprudência. Eu falo que é o meu tríade, o método tríade, que é lei seca, questão e jurisprudência. Então eu adquiri isso, foi quando eu fiz a minha segunda prova, que foi delegado Ceará, e lá eu fiquei, então lá eu saí de uma reprovação e lá eu fiquei em 10º lugar. Então, a mudança foi muito rápida, né? E depois eu não consegui aprovação na segunda fase, delegado Ceará, eu reprovei. Pô, foi bem rápido, assim, muito rápido. A tua história de concurso, assim... Foi rápido. Bem rápido. Porque... Passou menos de... Foi 1 ano e... 2 meses. 1 ano e 2 meses de estudo. Muito rápido. Mas eu falo exatamente isso. Eu peguei o feeling, né? Porque estudo para concurso público é isso. É você pegar o jeito de estudar. O jeito de fazer prova. E não cometer os mesmos erros, né? Tem gente que estuda por doutrina há 5 anos. Não tá dando certo. Se você tá estudando para concurso há 5 anos... doutrina ainda é complicado. E você tá estudando há 3, 4 anos e não passa nem na trave, tem alguma coisa errada. Não é normal, né? E as pessoas ficam ali batendo naquela coisa e não muda, né? E as pessoas não aceitam. Eu falo, muda desse... não, mas não... Eu falei, faz 1 semana que eu estou te falando, você vai ver a evolução. Então, eu consegui perceber isso do concurso público, por isso que eu falo que eu consegui uma aprovação relativamente rápida, porque eu vi como que jogava o meu inimigo, né? Você tem que saber como que joga a banca. E eu aprendi, assim, mais rápido, né? Que normalmente acontece. Foi mais ou menos assim. E de método de estudo, o que tu acabou? O que deu certo pra ti? Questões. Eu resolvia só questões. Eu passava o dia inteiro resolvendo questões. A prática do concurso. Exato. Né? Eu falo que eu aprendia nas questões, porque tinha muitas matérias, por exemplo, direito tributário, direito empresarial. São matérias que eu tenho muita dificuldade. E aí, eu aprendi nas questões. Eu errava, assim, no início, eu errava todas as questões. Mas depois, raramente eu errava uma questão. Depois tu já sabia onde que poderia errar. Exatamente. Então, assim, e eram questões, lei seca, né, que é a própria leitura ali do Código Penal. Lei seca é a leitura do código, isso, para quem não é... Não é sobre bebida e trânsito, tá? Eu falo, lei seca é isso, é a leitura da Constituição, leitura do Código Penal, a leitura da própria lei. Aí a gente fala que é a lei seca. E jurisprudência, né, que é as decisões dos nossos tribunais superiores, tanto do STF tanto do STJ, então isso vem caindo muito em prova e acredito que 80% dessas provas vem caindo jurisprudência. Acho que uma forma de inovar para quem está fazendo questão, né? Porque os examinadores não tem para onde mais. Acaba ali o limite de fazer questões com o mesmo assunto, né? Exatamente. São muitos concursos ali repetindo questões, tem que mudar a jurisprudência. E aí as bancas estão observando isso e começaram a cobrar jurisprudência para ver se o aluno, né, o candidato está atento ao que os nossos tribunais superiores estão decidindo. Então isso é importante no seu estudo. E durante a prática ali no dia a dia, como que a tua situação de mulher, porque assim, com certeza deve ter acontecido alguma situação em que alguém que tu tava ali prendendo, né? Te olha assim, essa mulher desaforada aqui. Exatamente. Não, teve várias situações boas, né, que as pessoas recebem, mas normalmente a cara da pessoa é de espanto, né? Mas você é delegada? Sim, sou eu, né? Já teve situações que eu quero falar com o delegado. Eu falei, não, pode falar. Não, é com o delegado. Eu falei, pode falar, eu sou a delegada. Não, mas você? Eu falei, então, chega baixinha, né, com os coturnos, aquela... Então, assim... muitas pessoas se espantam, mas muitas pessoas falam, nossa, que bacana, né, ter uma... E eu acredito muito nesse papel, nessa mudança, né, de paradigma que a gente acaba criando, porque querendo ou não, ter uma mulher dentro de uma delegacia coordenando uma equipe, coordenando a delegacia, ainda causa muito espanto, ainda se tem um certo preconceito, né, muitas das vezes nós somos desafiadas. Eu falo que, por exemplo, eu por ser mulher, eu tenho que trabalhar o dobro do que um delegado, não porque eu não sou boa o suficiente, mas eu tenho que provar que eu sou boa, né? Então, assim, gera essa cobrança interna, então, assim, eu tenho que trabalhar 2 vezes mais para mostrar que eu sou boa naquilo que eu faço. Quando né? tu fala de mostrar esse serviço, trabalhar 2 vezes mais, tu se refere
é algo pra ti, esse trabalho mais, ou também é algo em relação aos colegas que estão ali do lado? Aos colegas. Não, eu digo em relação a mim, porque eu crio essa carga em mim, né? Porque nós, mulheres, a gente fala, é muito difícil a gente falar sobre isso, porque a gente tem isso na nossa cabeça, né? Provar que a gente é boa por simplesmente ser mulher, né? Então, assim, porque querendo ou não, quando a pessoa olha pra mim, ou olha pra uma mulher delegada, gente de polícia, fala assim, será que ela é capaz? Será que ela realmente tá fazendo certo? Né? Então, já gera uma dúvida nas pessoas. Então, a gente já tem isso, pelo olhar da pessoa, eu já sei. Né? Pelo olhar, eu já sei que ela tá duvidando da minha capacidade. Então, e das próprias pessoas ali. Então, assim, eu sei que quando vão olhar... vamos ver quantos os delegados, os inquéritos, a quantidade de inquéritos que os delegados fizeram. Produtividade. Né? Produtividade, né? Primeiro vão olhar a Larissa, certeza, porque eu sou a única mulher de plantão dali da delegacia. Vamos olhar a Larissa primeiro. Aí depois vão olhar as outras pessoas. Então esperam mais de mim, né, para ver. Vamos ver se a mulher está trabalhando mais. Então, são fatos que a gente percebe no dia a dia. Eu não vejo como negatividade, eu falo realmente disso com a maior tranquilidade possível. É um machismo que existe dentro da polícia, existe não só dentro da polícia, como na política, como, por exemplo, dentro de uma mulher engenheira, que não é tão visto, né? Uma mulher na engenharia, na polícia. E existe, sim, esse machismo estrutural, e eu não vejo de uma forma ruim, né? Porque tem mulher que quer debater, quer discutir. Eu não. Como é que eu mostro o meu, realmente quebra esse paradigma? Mostrando o meu serviço, mostrando... Eu tenho uma postura muito rígida dentro da delegacia. Eu não sei se você acompanha minhas redes sociais. Eu sou uma outra Larissa nas redes sociais. Eu sou uma Larissa mais leve, mais brincalhona. Na minha vida privada, eu sou assim também. Mas quando eu chego na delegacia, eu assumo um outro papel. Então, brava, com uma postura mais simples. E tem que ser, porque senão... Pô, delegado. Exatamente. Então, assim, eu tenho que ter uma postura mais rígida, eu tenho que ter uma outra maneira de lidar com aquela situação. Já teve, por exemplo, de chegar... eu já aprendi um policial militar do Goiás, que ele cometeu uma infração penal, e aí ele me chamou para sua moleca, sua menina. Então, assim, já tive esse tipo de situação, já tive advogados também nesse tipo de... sua moleca. Então, assim, são Sabendo que tu era delegada. Delegada, então, assim, Nossa, porque... tão esperto. Então, assim, você tem que ter, diante disso, né, qual que vai ser a sua postura? Porque tem mulher que, vai ficar mais retraída, não... Não, você tem que assumir uma outra postura. É por isso que eu tava falando, não, eu não vou deixar passar. Não sou moleque, então ele vai responder, né? Ele vai responder por esse crime, por desacato, por injúria que seja. Então a gente tem que assumir essa postura diferente, que eu tenho certeza que ele não falaria isso se fosse um delegado de polícia. Grandão. Né? Um grandão, que seja, ele não ia falar uma coisa dessa, seu moleque. Não. Então, assim, qual que é a minha atitude perante a isso? É realmente mostrar o meu trabalho, mostrar a seriedade do nosso trabalho. E é assim que eu acho que a gente tem que ter a resposta para um possível machismo, para um possível preconceito. Eu acho que mostrando isso que é a nossa empoderamento feminino de verdade, Sim. tá? Eu acho que o problema desse negócio todo de a mulher ganhando espaço foi que a pauta ela é um pouco distorcida por muita gente. Então, às vezes, quando tu fala assim, empoderamento, machismo estrutural, as pessoas... Ai, que caramba, saco. O Exatamente. que esse povo tá falando, cara? Porque não conhece realmente o significado, às vezes confunde com... hoje a gente tá, aquelas mulheres feministas, né? Hoje sou feminista. Às vezes não sabe o que é o real significado. Eu falo muito isso nas minhas redes sociais, que eu gosto de explicar determinados assuntos de uma maneira mais descontraída, com palavras, né? Que as pessoas entendam, que a grande maioria entenda. Então, assim, é por isso que realmente as pessoas têm que ouvir falar disso, mas de uma maneira mais leve, né? De uma maneira que as pessoas tenham vontade de entender, buscar o conhecimento. Porque hoje em dia as pessoas querem muito rebater, né? Discutir um assunto que não conhece, né? É igual falar de polícia. Todo mundo gosta de falar da polícia, mas ninguém tá na polícia pra falar, né? Sim. Então, assim, todo mundo mete o pau na polícia, mas ninguém conhece a polícia de verdade. Só quem vive essa realidade é que tem realmente o conhecimento para falar. Como a gente estava falando da questão da psicologia, né?
da polícia Parte em si, psicológica ali, psicológica da polícia. adoecimento profissional Sim, também. eu vejo assim, eu tava comentando esses dias com a minha equipe, falando assim, gente, eu acho que daqui uns 10, 15 anos, se eu não me controlar, eu saio doida dessa polícia. E a gente tava falando, mas você já viu, reparou que ninguém na polícia é normal? Gente, ninguém bate bem, assim, Se entra sabe? normal, passa a não ser E depois. antes de ser delegada de polícia, eu fui agente penitenciário, polícia penal aqui no Distrito Que Federal. é uma treta. Treta, assim, então, Meu assim... Deus. Cara, assim, lógico, eu nunca trabalhei em nenhum dos dois, mas olhando de fora, eu acho que Polícia Penal é bem pior. Assim. São funções completamente distintas, Sim, né? eu Então, tô falando assim, assim da realidade. da parte mental do Sim. negócio ali, da realidade com que Sim. tem que lidar. Foi uma das experiências mais loucas que eu tive na minha vida, foi ser polícia penal, agente penitenciária aqui no Distrito Federal. E olha que o presídio aqui do Distrito Federal é um dos melhores do Brasil, né? Então, Pois é. Se tu tá aqui, que é um dos que é o melhor, melhores, e tu imagina olha quem tá pra ali no realidade, Goiás, ali. tu olha pra realidade, tu olha assim, caraca, que isso. Que isso. Então, E assim, porque imagina como eu que é falo pior. que, por exemplo, você trabalhar numa penitenciária, você já entra com uma carga negativa, né? Já tem toda aquela energia negativa, Pesado o clima, pesada. né? Porque são pessoas que 99%, né, cometeram conduta. Por que eu falo 99%? Porque existem, sim, situações, como a gente vê às vezes, né, na mídia, que o sujeito está preso e não teve processo ou inocentado, mas 99% estão ali porque cometeram uma conduta criminosa. Via de regra, são pessoas, não são boas, não são pessoas realmente que eu falo que conseguem conviver em sociedade. Existem certas pessoas ali que não conseguem, só vivem encarcerado mesmo, porque são pessoas ruins, que cometem condutas criminosas ruins e quando saem dali vão continuar a delinquir. Então, você já entra nesse ambiente, né? E aí você trabalha nesse ambiente. Eu trabalhava por plantão e passava 24 horas dentro do presídio, né? Então, assim, 24 horas, a gente fala em QAP, em atenção o tempo inteiro. Eu ficava assim tensa. Por quê? A gente falava assim, qual que é a função ali do preso? Eles passam o dia inteiro pensando em como pegar o agente de refém e como fugir. É isso que eles passam o dia inteiro fazendo. Então, assim, é uma coisa muito louca, Tem né? nada pra fazer lá dentro? Não tem nada. Então, eles ficam como fugir, como vamos pegar o agente de refém. Então, assim, não querem estudar. Eu trabalhei no setor, no núcleo de ensino, no presídio feminino. E lá nós tínhamos escolas, nós tínhamos faculdades. Pouquíssimas presas queriam realmente estudar. E eu falo isso com propriedade, que eu trabalhei 1 ano nesse setor. Então, assim, tinha oportunidade de estudo, não queriam. Tinha oportunidade de faculdade, Mesmo não queriam. com diminuição de pena, esse Mesmo negócio com a todo? remissão, né? Porque De remissão, né? tem a remissão e não queriam. Então, assim, ali, por isso que eu falo, falar sobre penitenciária, falar sobre polícia, é só quem convive, porque é muito fácil falar quem é de fora, que não tá ali 24 horas, ou quando, por exemplo, o juiz, hoje eu vou fazer uma vistoria no presídio, e eu falo isso muito abertamente, ele vai um dia, né, no presídio, e ele começa a ver coisas que no dia a dia não é assim, né, porque uma realidade de um dia não é uma realidade de você estar ali 24 horas. A atenção Né? não é A a atenção mesma. não é a Ele mesma. vai lá com escolta. Com uma escolta, todo mundo lindo, maravilhoso. O juiz tá passando, o MP tá passando. Mas a realidade não é essa. Lá você era a sua escolta. Exatamente. Eu entrava, minha Nossa Senhora, que Deus, né? Então, assim, que é uma realidade muito, né? É cruel. Então, assim, e você vê a sociedade, eu acho que é o nosso sistema penal, nosso sistema penitenciário é totalmente falido. Nós tínhamos que ter uma outra opção de punição, porque a gente vê que a reincidência é muito grande, né? As pessoas saem dali, vão cometer novas condutas criminosas. Então, tem alguma coisa errada, né? Porque a função da pena é ressocializar e punir. Punir, ok, tá dando certo, mas e ressocialização, né? Não tá dando certo. Então, a gente tinha que modificar, sim, o nosso sistema penal, o nosso sistema penitenciário, porque, de fato, não dá certo. Parece que eles são condenados pela vida em si, de sempre ficar nesse ciclo de vai preso, volta, reincidência, preso de novo, né? Exato. Eu tinha uma lá que eu conversava, Maria, o nome dela. Maria,
você cometeu, ela cometeu roubo, ela roubou uma joalheria. E aí ela ficou muito tempo presa. E aí eu falei, Maria, o que você vai fazer depois que você sair daqui? Ela, Dona Larissa, me chama Dona Larissa. Dona Larissa, eu vou roubar de novo. É só isso que eu sei fazer. Eu não sei fazer mais outra coisa. Eu falei, mas não sabe cozinhar? Não sabe... Não sei. E eu não quero também trabalhar, não. Eu vou lá, faço um roubo ali, e vou vivendo. Então essa é a mentalidade deles, entendeu? Caramba. Quer estudar? Não quer estudar. Quer trabalhar, dar trabalho? Não quero não. Então, assim, e essa é a realidade e é cultural, né? É uma realidade mesmo cultural. Com algum, assim, porque aqui em Brasília com certeza tem algumas opções. Você falou, tem estudo lá dentro. Tem as oficinas, lá aqui na penitenciária. Oficinas profissionalizantes, né? Que ensinam alguma profissão, fazer alguma também coisa. Também de roupa, corte e costura, de lacinho de cachorro. Então, elas tinham ali... Poucas trabalham, porque não tem para todo mundo, mas tinha ali uma profissão para sair dali, pelo menos sabendo fazer alguma coisa, né? Não apenas roubar. Exatamente, mas assim, e é uma questão realmente cultural, o que eu acredito, né? Porque as pessoas me perguntam, o que você acha na mudança? Não é falácia, realmente é a educação, eu acredito que somente a educação, os estudos, pode transformar uma pessoa, pode mudar a vida de uma pessoa, honestamente falando, né? É só os estudos Até mesmo. porque é uma coisa mental, né? Como Sim. você fala, não quero estudar, assim, não quero fazer outra coisa, só sei isso. Precisa mudar a mente. Precisa mudar a mentalidade. Então, assim, é uma situação muito difícil. E ali no presídio, né, estão todos juntos, né? Todos, Dá pra combinar muita coisa legal, né? Isso, diferente. É como se fosse um grande fórum. Exatamente. Então, assim, um negócio tenso mesmo. E diferente da delegacia, que aí o sujeito chega, cometeu um crime, é um só, eu vejo ele naquele dia ali na e pronto. contenção, Tranquilo. Vejo ele sabe o porquê que ele tá ali. Na maioria das vezes ele sabe por que ele está ali, né? Então, ele sabe que eu estou exercendo o meu papel. Muitas vezes me perguntam, você recebe muita ameaça? Aquela coisa toda. Eu falei, não, ele sabe por que ele tá ali. Ele sabe que eu estou exercendo o meu papel. E que eu não vou fugir da legalidade. Ele cometeu um crime, ele roubou, ele vai responder por isso, ponto, né? Uma coisa é eu ter um abuso de poder, alguma coisa assim de, vamos supor, torturar ou algo do tipo. Aí sim, poderia receber uma ameaça ou algo do tipo. Mas, fora isso, eles sabem por que ele tá ali, por que ele tá respondendo, tá preso. Então, é raro a gente receber esse tipo de ameaça por algo correto que a gente fez. Dentro do sistema prisional ainda, tu já, e falando de tortura, tu já precisou, mas não, tá, eu vou retirar isso. Não falando de tortura, né? Mas tu já precisou usar da força moderada ali? Deixa eu ver, como... Tu ficava numa parte só de mulher, não? Sim, eu trabalhei no presídio feminino, então era só mulheres, homens trabalhavam só, a gente, né, trabalhava só mesmo na portaria, mas nós éramos todas mulheres ali. E eu falo que não, raramente a gente usava a força, né, o uso da força para conter alguma coisa. Eu falo que o maior poder hoje, não só do agente penitenciário, como o delegado de polícia, é a caneta. Eu coloco tudo no papel. Então, assim, vamos supor que fulana de tal tá causando uma rebelião, né? Uma presa tá tentando fazer um montinho, uma rebelião, tá com uma droga ali. No papel, anota, né? Ali elas detestam isso, é o quê? Perder o tempo de cadeia. Aquilo ali vai aumentar a pena dela. Então, aquilo ali, pra mim, é o poder que eu tenho. Assim como na delegacia. Eu não vou... Hoje eu aprendi, né? Eu já tenho quase 3 anos como delegada. Hoje eu aprendi que o meu maior poder é o quê? O meu relatório ali, ó. Coloco tudo no papel. Eu não vou mais discutir com o preso. Eu não vou mais me rebaixar ele. Eu coloco tudo no papel e tá tudo resolvido. Então, com o tempo, você aprende que você não precisa usar o uso da força. É claro que tem situações, né, que você tem que usar assim a força. Já tive diversas situações em que teve que ocorrer o algemamento, o spray para conter ali aquele preso, mas 90% é a caneta. Isso ainda de AGPEM. Como polícia penal, exatamente. Era polícia penal. E como delegado também. Hoje em dia a gente tudo no relatório, tudo colocado no relatório final do delegado de polícia, coloca a situação ali, acabou. Não tem para que discutir com o preso, discutir determinada situação. Então eu só lembro que no presídio falava, fulano, eu vou fazer isso, eu vou anotar, viu? Vou anotar na sua ficha. Ô, dona Larissa, não faz isso não, Larissa. Então assim, pronto, acabou um dia a hipótese de montinho,
bonitinha, acabou de, né? Pronto, anota na ficha. Cessou o papo ali. Cessou o papo. Então, Dona assim, Larissa, muito respeito, Dona né? Larissa, que ela chama. E como delegado ainda, em relação à força, como que foi esses 3 anos pra ti? Precisou também em alguma vez utilizar a força com alguém ou a equipe sempre resolveu ali? Porque eu sou delegada de plantão. Então, assim, no plantão tudo acontece. Tudo acontece no plantão. Existem diversas situações. Eu falo que eu trabalho com uma agente de polícia também. Ela tem quase 40 anos de polícia. E todo dia ela fala assim, Larissa, isso aqui eu nunca vi. Eu falei, meu Deus, ela tem 40 anos de polícia e nunca viu essa situação, né? Então, assim, realmente você trabalhar numa delegacia de plantão, são inúmeras situações que a gente também tem que ficar muito atento. Águas Claras, a delegacia de Águas Claras atende quais regiões ali por perto? Só Águas Claras mesmo? Águas Claras, Areal, ali aquela região. Areal. Atrás de Águas Claras? Exatamente, atrás de... isso, Águas Claras, Areal. Nós atendemos também a central de flagrantes do Núcleo Bandeirante e da Candangolândia. Então, tudo ali é nosso. Quando tem um flagrante, né, à noite, por exemplo... Qual que é mais... que dá mais trabalho? Areal. Nossa, Areal. Uma pequena confusão. De são situações, são regiões, né? Cada região tem um parâmetro. Por exemplo, Águas Claras, nós temos muito suicídio. Né? Nós temos muito prédios ali, a maioria são servidores públicos de outros estados. Isso é interessante a gente abordar, porque nem tudo são flores, né? Servidores públicos. Servidores públicos, nem tudo são flores no mundo do concurso público. É interessante a gente falar sobre isso, porque isso não é falado, é só visto, aprovação, oba-oba, vou ganhar meu dinheiro e tá, pronto, acabou. Mas não é assim que funciona. A grande maioria das pessoas que passam de fora do seu estado, por exemplo, vem para Brasília, eu tenho 200 aprovados para delegados de polícia, a grande maioria é de fora. E você pergunta para a grande maioria não, mas uma parcela deles, se eles pensam em voltar para o seu estado, se eles pensam realmente que estão felizes. E a grande maioria responde, Larissa, eu não sou feliz. Eu tenho tudo, eu tenho um dinheiro bom, eu recebo, né, bem, eu gosto do meu trabalho, mas... sem a minha família, eu não tenho razão, sabe? Parece que é vegetando, eu vivo para trabalhar. Então, assim, isso é interessante a gente falar, porque eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso público, falei, eu passo em qualquer estado, qualquer lugar eu vou. Você estava pensando na praia, né? Exatamente. E eu pensei, hoje eu falo assim, gente, eu não iria para uma fronteira, Acre, Pará, Ceará, que você vai para o interior. Quantas amigas que eu conheço que foi para o interior do Ceará e pediram exoneração, falou assim, aqui eu não fico. De polícia civil? Juíza, eu tenho um amigo juíza, de delegados que pediram exoneração, falou assim, não, aqui não dá pra mim, né, porque... porque o Pará, rapaz, é um negócio diferente, né? É diferente, quem manda não é delegado, é o prefeito. Exatamente, Pará, Maranhão, o Norte e Nordeste Maranhão é legal, fala Você é de lá? Eu sou do Maranhão. Meu Deus. Uma cidadezinha no meio, assim, Barra do Corda, o nome da cidade. Um lugar que eu nunca seria policial é no Maranhão. Pesado lá? Pesado, são regiões assim pesadas em que você tem que pensar realmente se vale a pena você largar tudo para viver disso, para viver de um trabalho que você pode até ser feliz, mas na qual você não tem uma liberdade para atuar, você não pode ser delegado de polícia, você não pode realmente exercer a sua função. Então, hoje eu falo muito para os meus alunos, realmente pense o estado que você queria ir, porque às vezes você só vai vegetar, como acontece muito lá em Águas Claras, essa situação de suicídio, e a gente vai observar, são concursados que ganham bem, mas que são de outros estados, e que realmente não estão felizes, e acabam, né, se matando. Então tem a região do Areal, que acontece mais tráfico, acontece mais homicídio, então cada região realmente tem a sua realidade. Então... O que tá acontecendo ali pela Candangolândia? Eu moro perto. Eu moro no Guará ali. O Guará tem muito... Não, o Guará até é tranquilo, assim, tem poucos homicídios, mas o Guará tem muito tráfico, né? Tem muito tráfico, usuário de drogas. Muito. Eu lembro que eu também já morei no Guará há uns 20 anos atrás, eu morei no Guará e tinha muito usuário de droga ali, né? Uma vez eu tava em um lugar ali perto da minha casa, aí explodiu um foguete, né? Foguete normal. E aí o meu brother falou assim, chegou o carregamento. Como assim?
Não, pô, geralmente quando chega droga aqui na área, o traficante sinaliza com O foguete. foguete. Como que tu sabe disso? Exatamente, é o famoso fogueteiro, né? É. Ou solta pipa ou algo do tipo. Tem Mas esse de soltar pipa? tem. É? Principalmente a gente vê isso nas favelas, né? Aham. Rio, quando um menino solta pipa, assim, é porque algo tá acontecendo. Sério? Exatamente. Foguete também quer indicar alguma E coisa. eu achando que a pipa era. A pipa? A pipa. Meu Deus. Soltou pipa no morro é alguma coisa que tá acontecendo. E normalmente são Caramba. crianças, né? Normalmente são adolescentes que fazem parte ali, né? Que eles acabam recolhendo para fazer parte daquela organização criminosa dessa maneira, avisando, né? É os fogueteiros que a gente fala. Caraca, tô impressionado com a pipa. Assim, Acontece. pelo foguete, tá, beleza. O foguete sinaliza fácil. Aham. Pô, mas a pipa, Sim, usar tem o várias garoto. outras situações também que eles avisam de outras formas, né? Então, acontece, não é só em filme, não. E quanto a essa parte essa parte mais pesada, Águas Claras, suicídio, aumentou isso com a pandemia? Porque tu já começou a trabalhar antes da pandemia ali, né? Sim, sim. E a gente fala que aumentou certas determinadas condutas criminosas. Por exemplo, lá na minha região, aumentou muito Maria da Penha, não só na minha região, como no Brasil inteiro. A quantidade de Maria da Penha aumentou. Mas isso tem um porquê, né? As pessoas passaram a conviver mais, ficar ali com os seus esposos, marido, tudo ali dentro de casa, 24 horas. Perceberam que não se aturavam tão bem Exatamente, assim. porque a realidade do brasileiro é trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e dormir. E aí eles começaram a ter uma outra tipo de realidade. Passaram mais 12 horas com o cônjuge. Aham, exato. E olhar, meu Deus, quem é essa pessoa, né? Que eu tô vivendo há 24 anos. Então, assim, e aí começou, por exemplo, começou muito lá na minha região, as pessoas não tinham nada pra fazer. Quando era 10 horas, já tava, ó, bebendo, já tava dando festinha, aquela coisa toda. Aí teve aquela sequência de lives, né? Sim. Que teve. Então, assim, pra mim era péssimo. Eu Gustavo odiava. Lima quebrava a banca. Exato. Hoje eu já chegava na minha delegacia, tem live de alguém? Tem live de fulano de tal? Ai, minha Nossa Senhora, eu sabia que ia ter confusão. Então, aumentou muito o índice de Maria da Penha, principalmente por causa disso, que as pessoas passaram a ficar mais reclusas. Briga de vizinho aumentou bastante também em relação a isso, porque bota som alto, começou a fazer muita obra, aquela coisa toda, né? Cachorro, então começou a realmente ter... Isso eu tô falando da minha região, né? Diminuiu, por exemplo, o roubo, porque nem os bandidos, não tinha ninguém para roubar na rua, ninguém As tava na empresas rua. estão fechadas. Fechado, então assim, não tinha, diminuiu bastante, né, o índice de roubo, de furto, mas em relação, por exemplo, estelionato pela internet, aumentou assim, muito, Nossa. porque as pessoas começaram a usar mais a internet. O arrasta pra cima tá comendo solto aí. Exatamente, né, então assim, começou muito o índice de estelionato, começou a aumentar muito, porque tudo tem realmente uma razão de ser, as pessoas começaram a usar mais a internet. Que tipo de estelionato tu mais se deparou agora nesse período? Estelionato da OLX é clássico, É? é o clássico, é a duplicação de anúncio. Aquele pede o pagamento antecipado, não? Não, acontece assim, eles fazem muito essa duplicação de anúncio. Por exemplo, eu vou e coloco o meu carro para vender, porque hoje começou a vender muitas coisas, né? As pessoas já não tinham dinheiro para carro, apartamento, e aí eu coloco o meu carro, por exemplo, na OLX para vender. E aí o estelionatário, o que ele faz? Ele duplica aquela minha página, Sim. então ele finge que é ele que tá vendendo aquele carro e o comprador vai falar diretamente com ele. E aí o comprador fala assim, não, então você me deposita 5 mil para ter a garantia do carro, e aí e depois a gente conversa, né? Marca da gente. Aí a pessoa vai lá na inocência e realmente cai no golpe. Tem golpes que a gente fala, não, putz, como é que você caiu nesse golpe? E são golpes, tanto pessoas de baixa instrução quanto de alta instrução, são pessoas que caem do mesmo jeito. Porque o golpe é sedutor, né? O estelionatário, ele realmente ele tem uma lábia muito boa, né? Aquele estelionatário bom, ele tem uma lábia muito boa. A duplicação de WhatsApp, que tá acontecendo muito, né? Que aí entra no WhatsApp, clona o WhatsApp da pessoa e começa a pedir dinheiro. Então, isso tá aumentando cada vez mais. Mas isso é bom porque as pessoas também estão tendo mais conhecimento sobre isso, né? Pra ficar ligada no WhatsApp ou algo do tipo. Então, tem certas condutas criminosas que vão aumentando e as outras vão diminuindo, mas tudo pela realidade que nós estamos vivendo. As condutas criminosas evoluem. E assim, quando eu entrei na polícia, eu percebi o tanto que o crime, ele acontece de acordo com tudo influencia. Por exemplo, se tá
tá mais quente, tem muito mais crimes, porque as pessoas ficam mais irritadas, tem muito mais, por exemplo, vias de fato, brigas, né? Briga de bar, porque no calor as pessoas ficam tendenciosas a ser mais agressivas do que no frio. Ou, por exemplo, quando tem jogo, eu chego na delegacia, tem jogo de quê hoje? É Flamengo e Corinthians. Putz, meu Deus, hoje vai ter confusão. Então, assim, isso tudo influencia. E eu ficava assim, eu não acreditava muito. Eu falei, mas hoje eu vejo Dá que pra fazer um mapa dá para fazer um mapa da criminalidade. O que pode acontecer hoje, o que não pode acontecer. Sexta-feira, eu sei que quando é sexta-feira, início do mês, pode ter certeza que vai ter Maria da Penha a rodo na delegacia. Então, assim, tudo isso influencia. Início de mês, a criminalidade aumenta. Quando tem jogo... O bandido tem que pagar o boleto também? Exato. Não, acontece mais roubo, né? Porque ele sabe que chegou o pagamento, né? O bandido sabe que a pessoa tá recebendo o pagamento ali. Então, eles já ficam mirando aquelas pessoas. Então, dia 5 é dia de pagamento, é o dia que vai aumentar mais o roubo. Ou então, assim, tudo isso influencia, tudo isso a gente começa a perceber ali na prática, né? Então, é bem interessante isso. Até pra roubar você tem estratégia, viu, gente? Você querendo fazer tudo de qualquer jeito. Não, hoje em dia eles são... Você fala assim, meu Deus, se ele usasse isso pra coisa boa, né? Não, tem assim, eu lembro que no presídio... Há uma inteligência por trás do negócio, né? Tem tudo. Ainda mais aquele bandido que a gente fala que é o habitual. Hoje em dia, né, nós temos umas grandes organizações criminosas que são mais organizadas que o próprio Estado, que eu falo, porque, assim, é tudo estruturado, não é esse bandidinho, assim, que a gente está acostumado. Tem realmente bandidos que são tudo organizado, eles sabem quais serão as vítimas, né? Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe qual vítima atacar. Então, é por isso que a gente está com esse projeto, né, de medida protetiva, porque nós mulheres somos alvos mais fáceis, né? Um homem, ele busca realmente uma mulher para roubar, para furtar, porque somos, querendo ou não, a pessoa... Acha mais susceptível ali, mais fácil, mais né? Fácil. Tem menos força física. Exato, né? Então, percebe-se isso, né? E aí a gente tenta buscar, eu tento falar muito isso nas minhas redes sociais também, pra gente ficar mais atenta, nós mulheres, porque realmente é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Eu queria que tu falasse um pouco mais desse medida protetiva, eu achei esse projeto de vocês bem interessante, mas eu queria também saber como que vocês estão fazendo com situação pontual de Maria da Penha, porque o que é muito comum? Briga residencial ali, né, marido e mulher, agressões e tal, os vizinhos acabam entrando em contato com a polícia. Quando a polícia chega, a mulher não quer. Não teve nada, o olhão roxo. Como que está sendo tratado isso hoje nas delegacias? É um assunto muito delicado e eu falo que o Estado, nós somos falhos. A legislação é falha porque, vamos supor, acontece esse tipo de situação, né? Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. A mulher chega na delegacia toda ensanguentada, com o olho roxo e ela não quer denunciar. Teve uma que ela chegou com o olho enorme, ela falou que bateu no armário. Eu falei... Isso não é batida de armário, né? E ela não queria denunciar o marido dela, né? Os filhos foram na delegacia denunciar, porque já estava, assim, passando dos limites, mas ela não queria denunciar. E realmente eu fiquei pensando nisso, porque a mulher denuncia, muitas das vezes o marido, ele é provedor ali da família, é ele que sustenta, é ele que tá ali, né, à frente da família, e aí a mulher denuncia, e aí, para onde ela vai? Como que ela vai continuar a vida dela? Muitas das vezes ela não tem emprego. Como é que ela vai fazer com 4 filhos? E por isso que muitas das vezes a mulher não quer denunciar, porque ela não tem o que fazer. Tem muita coisa em jogo ali. Tem muita coisa em jogo e o Estado não dá um apoio para ela. Aqui em Brasília nós somos referências ainda, mas vai ver isso no Norte e Nordeste. Nós não temos referência. A mulher vai denunciar e ela vai para onde? Aqui em Brasília nós temos casa de abrigo, em que é perguntado para a mulher se ela quer ir para casa de abrigo, e é muito boa a casa de abrigo aqui em Brasília, e ela pode ir para essa casa de abrigo com os filhos, onde ela é bem tratada, onde ela tem assim a oportunidade de ficar. Como que funciona a casa de abrigo?
É uma casa de abrigos para mulheres que sofreram vítimas Assim, de... tem um tempo específico que a mulher tem que ficar lá ou enquanto tá durando Enquanto durar a situação, muitas delas não querem ficar lá realmente na casa, porque você quer sua casa, você Sim. quer, né? É só realmente aquela situação momentânea. Aqui em Brasília, a gente não pode falar onde que fica, justamente para... E ela muda, a cada tempo em tempo, ela vai mudando de local, a casa de abrigo, justamente para isso, para os agressores não saberem onde que é a casa de abrigo. Mas chega na delegacia, a gente oferece, se elas querem ficar. Isso é uma realidade de Brasília, que é completamente distinta, por exemplo, do Goiás, aqui do lado, né? Do Goiás não tem esse aparato, né, como aqui em Brasília. Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia de que aqui em Brasília a gente tem uma realidade completamente diferente de qualquer outro estado. E ela denuncia, tá. E aí? Ela fala assim, e aí, Larissa, o que eu vou fazer agora? Aí eu falo, e aí? Né? Agora que a nossa legislação está começando a mudar, está começando a olhar mais para esse lado da mulher, fazer um tratamento psicológico, que é por um homem, porque eu acho que isso é um tratamento que tem que ser um tratamento psicológico, porque muitas das vezes chega lá na delegacia, o homem ele não entende que ele não pode bater na mulher, ele acha que ele pode bater na mulher. Então, principalmente as pessoas mais velhas. A minha? Por que eu não posso, por que ela não pode manter uma relação sexual comigo? Eu casei com ela, por que eu não posso bater nela? Ela é minha? Então, assim, ele não entende que aquilo ali não pode. Então, isso é um tratamento psicológico, não é prender o cara que vai resolver, né? Então, assim, tem que ser agora que a nossa legislação está mudando, agora que nós estamos olhando para esse lado mais funcional da Lei Maria da Penha. E tu acha que tu consegue, eu sei que é difícil comparar, mas tu consegue conectar melhor com a mulher, ou assim, digamos, extrair mais informação dela, gerar uma empatia maior pelo fato de tu ser mulher também? Com certeza, com certeza. Por isso que eu falo que em determinados crimes, o papel da mulher é muito importante. Vamos supor que a mulher acabou de ser estuprada por um homem, né? Vamos supor, fui estuprada. E chega na delegacia, tem um homem para ser atendido, provavelmente ela não vai contar como de fato aconteceu para um homem que ela acabou de ser estuprada, né? Ela vai contar ali por uma forma muito superficial e querendo ou não, temos poucos homens que têm essa sensibilidade, né, de escutar, seja homem, seja... E eu falo de estupro, não só de mulheres, tá? Estupro infantil, que nós temos de crianças e adolescentes, que acontece muito, né? Então, assim, a mulher, ela tem um pouco mais de sensibilidade nessa área. Poucos homens são sensíveis a isso, né? Então, assim, são certos aspectos que o papel da mulher dentro da delegacia é importante, né? Eu, por exemplo, eu sou especialista em realmente nesses crimes de estupro. É uma área que eu gosto bastante, de ouvir vítimas de estupro, crianças e adolescentes. É porque, assim, essa frase, ela não combina muito bem. Exatamente. Não que eu goste do crime, né? Mas, assim, que eu gosto de trabalhar nessa área. Tem gente que vê estupro, não, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de trabalhar. Eu fiz cursos para isso, que a gente, na Polícia Civil, aqui nós temos curso de depoimento especial, que é pessoas então, capacitadas. Mesmo com criança, tu acaba fazendo esse atendimento? Sim, porque só pessoas que têm esse curso de depoimento especial aqui no Distrito Federal que pode ouvir crianças e adolescentes que foram vítimas de alguma violência, seja violência física ou violência sexual. Caraca, é outra realidade. Porque eu não me imagino, assim, eu acho que adulto é uma situação, mas criança, eu acho que ela fala e eu vou chorando junto. Exatamente, então tem que ter muito perfil, não é qualquer pessoa, são pessoas que fizeram esse curso aqui em Brasília, né? São pessoas que fizeram esse curso e que estão preparadas, porque, por exemplo, chega uma criança lá, criança eu digo 10, 11 anos, por exemplo, e foi vítima de um estupro. Você não vai chegar para a criança e falar assim, sim, me conta como é que foi o estupro. Não é assim. Chega, a gente tem toda uma metodologia, né? Eu passo 2 horas conversando com aquela criança para eu extrair isso daqui dela, né? Uma fala que possa, né, indicar realmente que ela foi vítima de estupro. Então, tem que ter um preparo. Não é qualquer pessoa, né, que tem realmente essa capacidade de ouvir o outro. Habilidade muito grande aí. Então, até adulto também não é fácil a gente extrair
de uma pessoa que foi vítima de estupro, é muito difícil as pessoas lembrarem do que aconteceu. Então você tem que ter uma certa paciência, né, para ouvir. Porque esquecer provavelmente vai ser a melhor alternativa para a mente, né? Exato, Não... mas nunca vai esquecer. Eu digo ali no trauma, né? No calo da emoção. Mas se não. Aí tem gente, mas você não lembra o rosto dele? Mas você não lembra se. Não, eu tava sendo vítima de. Eu não lembro, né? Então, assim. Não, tem que anotar a placa aqui. Então, assim, são poucas pessoas, exato, que tem essa perspicácia de vamos anotar aqui o que aconteceu, deixa eu ver, deixa eu reparar. São pouquíssimas vítimas que têm, né, realmente essa expertise de olhar tudo isso. E não é a realidade. Então é difícil mesmo essa situação. Fabrício, a gente tá com que horas? Porque a doutora tem compromisso hoje. Ixi. E eu falo, você vê, eu falo. Não, aqui é para isso mesmo. Inclusive, já deixa as portas abertas aqui, se tiver algum tema que você queira abordar aqui com a gente. Ah, Luana, tem uma pauta legal sobre isso aqui. Se quiser trazer, a gente trabalha a pauta aqui e sobe o conteúdo. As portas já ficam abertas. Quer fazer suas alegações finais aqui pra gente encerrar esse episódio? Acho que foi bem bacana. Deu pra gente ter uma dimensão bem interessante do trabalho, da tua vivência ali. Acho que foi mais de delegado que de outra coisa aqui. Mas foi bem bacana. Eu gosto bastante da profissão. E antes de encerrar, eu até queria que tu falasse um pouco sobre o contato de vocês com os advogados. Porque uma parte da advocacia criminal é atuar ali junto na delegacia. Então eu queria que tu desse o teu olhar de delegada sobre esse contato e até desse dicas assim, o que seria interessante um advogado esperto, espertão ali, chegar na delegacia e averiguar. Claro que vai variar de acordo com cada situação, mas dá um panorama pra gente sobre essa Eu falo que, como eu falei no início, né, nós somos parceiros, né, querendo ou não, nós somos parceiro do juiz, do promotor, do advogado, claro que cada um na sua função, mas somos pessoas, né? Então, temos que tratar com respeito, temos que tratar ali com hombridade e profissionalismo. E como eu falei no início, existem pessoas e pessoas. Claro que vai ter pessoas que vão tratar o advogado de maneira mais rude, né? Mas tem outras pessoas, né? A grande maioria trata ali como um profissional mesmo. Eu tô falando com a minha própria experiência. Eu trato os advogados com o maior respeito possível, até porque eu já fui advogada também. Então, eu sei que ali é o papel dele, de exercer aquilo ali, de exercer aquela função. Eu não trato como se fosse um inimigo, mas com o maior profissionalismo possível. Eu falo, doutor, eu acho melhor você não fazer dessa forma, eu acho melhor, né, ainda indico, né, assim, eu acho melhor você não agir dessa forma, porque talvez você vai prejudicar realmente o seu cliente, ou algo do tipo. Então, assim, eu trato com a melhor maneira possível. Nós, delegados de polícia, nós sabemos quando o advogado é advogado criminal, quando ele não é advogado criminal. É fácil perceber. É fácil perceber. Então, assim, quando chega, por exemplo, um advogado trabalhista, eu já sei que ele nunca entrou numa delegacia de polícia, ele não sabe o procedimento. Então, é interessante humildade, né? De ambas as partes. Principalmente se tu não sabe de nada. Exatamente. Né? Então, eu não tenho problema nenhum. Eu falo, doutor, deixa eu te falar, vai acontecer isso, isso e isso. No final, eu vou te entregar tudo que você quiser, a gente pode até entrego, não tem problema. Mas é isso que vai acontecer. Então, assim, diferente quando chega o advogado criminalista, a gente já sabe. Ele, doutor, é isso, isso e isso, sim, é isso e isso. E a roupa, que dia que eu posso... A comida, que horas que eu posso trazer a comida do preso? Que horas que eu posso entregar a roupa? E de outro, não. O outro advogado trabalha e fala, mas e a comida dele vocês vão trazer? Mas e a roupinha dele? Não, deixa eu te falar, né? Vai vir passada. Não vai ser assim, não. Então, assim, a gente sabe, e eu falo assim, humildade de ambas as partes. É saber ouvir, é saber que você tá numa posição ali que o seu cliente não tá favorecido, principalmente quando você tá numa situação flagrancial, que o ato aconteceu ali, né? Então, assim, é saber conversar. Eu falo que hoje em dia o network, né, a conversa, a gente consegue tudo. Mas eu falo com uma experiência pessoal, eu já tive, tenho grandes advogados que eu já chego, oi, doutora Larissa, oi, tudo bom, tudo bem? Segue nas minhas redes sociais, sem problema nenhum. Mas já tive advogados também que já chegou na minha delegacia e já me chamou de menina. Eles gostam de me chamar de menina, de moleca, né? Nunca vi isso. Tu pode falar a tua altura?
Eu tenho 1,60. 1,60. Aí o Aham. pessoal olha assim. Exato, então assim. Não vai estar de salto lá? Vai estar Não, de de coturno, né? tênis, coturno, a maioria das vezes. Então, eu já tive situações como essa, né? Que raras vezes, mas acontece. Mas a grande maioria das vezes, nós somos parceiros e eu trato ali com a maior paciência do mundo, principalmente aqueles que eu sei que não é advogado criminal. Que eu sei que tá ali, eu falo, ó, eu sei que se ele a primeira vez que eu tô ouvindo, é normal, né? As pessoas não têm Vai ter uma experiência. primeira vez, Vai né? sempre ter uma primeira vez. Eu lembro da minha primeira vez como delegada, como agente penitenciária, como advogada. Então, assim, vai ter, né? E ali, eu sempre lidei com isso na humildade. É perguntando, né? É sabendo, sim, e agora como é que funciona? Né? É não chegar lá, eu sei de tudo. Eu já sei como é que é. Eu li aqui Sou no CPP, advogado. eu li aqui no Código de Processo Penal. A realidade é outra, né? O código é uma coisa, aqui a realidade é outra, né? Então, claro que seguindo a legalidade, mas o dia a dia, né? A teoria é uma coisa, a prática é um pouco diferente. Então, Pouquinho é só. um pouquinho diferente. Mas é dessa maneira que na minha delegacia funciona assim. E por que não advocacia? Você falou que já foi advogado, mas Nunca quis como assim advogar. você abriu mão da nobre profissão? Eu falo que é perfil, né? Tem que ter perfil para ser advogado e eu não tenho perfil nenhum para ser advogado. Para realmente. Eu nunca tive perfil de, por exemplo, acredito que advogado você tem que ter um jeitinho de falar, você tem que ali, né, ter, principalmente se for outras áreas da advocacia, não a advocacia criminal, né? Então, assim, você tem que ter realmente uma postura diferente, saber conversar com o cliente, ter paciência com o cliente, coisa que eu não tenho. Então, assim, não, realmente não é a minha Por função. tudo que tu falou aqui, tu tá falando que não tem paciência. Não, de convencimento, por exemplo, eu acredito tá. que o advogado tem que ter um poder de convencimento muito forte. Então, não é pra mim. Eu não tenho esse. Realmente eu não tenho perfil. Muito bom. Doutora, você quer fazer suas alegações finais aqui pra gente encerrar? Foi ótimo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu acho que eu abordei tanta coisa legal, né, que dá para as Nossa, muita pessoas coisa boa, muita coisa. conhecerem um pouquinho da nossa área, conhecer um pouquinho como funcionam as coisas. E principalmente isso, é pesquisar, é procurar saber sobre as coisas para depois você falar, né, sobre Sim. determinados assuntos. Então é importante falar sobre polícia, pessoas que estão na área, né? Falar sobre advocacia com pessoas que são advogados. Falar de juiz, quem é juiz? Sim. Porque falar quem é de fora, só ver quem é de fora realmente não tem credibilidade para mim. Então eu gosto de falar sobre esses assuntos porque realmente é interessante nós abordarmos isso. E muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Eu que agradeço pela sua presença aqui. Vai ter plantão daqui a pouco. Exatamente. Se desdobrando aí no meio do seu dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E sobre isso que você falou, de falar da polícia quem entende, uma vez eu entrei no grupo das defensoras, tem que ter aquele grupo As Defensoras aqui de Brasília, Defensora Pública, Sim. e tava rolando uma situação lá de agressão policial, e alguém se manifestou falando da situação da polícia. A primeira pergunta das defensoras, que era um grupo aberto, foi assim: você é policial? Acabou o papo. Exatamente. Até da agressão daquele policial que ia comerciante lá, enfim. Um vídeo que girou o Brasil todo aí, Sim. com aquela comerciante e tal. É complicado. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela sua presença. Obrigado para você que assistiu o nosso conteúdo até aqui. A gente vai ficando por aqui. Curta, comente, faça essas coisas aí que você está acostumado a ouvir aqui no YouTube. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.